seja bem-vinda a mais um episódio do Edifica Cast, o podcast que edifica você. Nós estamos aqui para inspirar você com histórias, para fortalecer com testemunho aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E hoje eu tô com quem? Com a minha amiga? Ciene Espíndola. E nós vamos entrevistar uma amiga muito querida, né, amiga? Fala oi pro pessoal aí. E aí, minhas preciosas ou preciosos, né? Nós queremos que chegue a um número muito maior de telespectador, amiga, é isso que fala? Amiga, eu acho que quem assiste podcast não sei como é que é o Vou te nome. falar a verdade, não sabia nem o que era roxo. Então tá tudo bem, a gente começa por aí, entendeu? Então vamos pra esse Amiga, agora você virou roxa, amiga. É Agora roxo. você é roxa, é roxa. Roxo. Então, amiga, hoje nós estamos Gostei. duas roxas aqui entrevistando Entendi. quem, amiga? Achei chique, roxo. A minha amiga do coração, aquela que o Senhor, né, uniu a gente para um propósito muito maior, porque Deus não une vidas, Ele une propósitos, né? E esse ser humano chamado Ronice está comigo desde o início do Edificando Meu Lar. Ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, ela é minha companheira aí de vida, né, que o Senhor me deu. Amiga, mais conhecida como Ronizete. Ronizete. Isso, amiga. Gente, Seja bem-vinda. Só ela nesse mundo. Seja muito bem-vinda, Ronise. Que Obrigada. prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Né? meninas. Você que é parte do Edificando, fundadora junto com a Ciene ali, né, amiga? Esteve junto com você. Amiga, quanto tempo de amizade vocês duas? Nós estávamos fazendo a conta, quase 22 anos. Quase 22 anos aí na estrada juntas. Amiga, como é que vocês se conheceram? Bom, eu conheci a Ciene na Igreja Presbiteriana Bom Pastor. Não foi, não. Como assim? Não foi, amiga? Gente, Nossa, gente. Você lembra Olha só. Olha os que detalhes. você estava subindo a rua ali da casa da sua mãe. Oswaldo Cruz. E eu falei, oi! Eu não sabia seu nome, mas eu já tinha visto o seu rostinho. Seu cabelo era curtinho. Sim, olha lá, homem. Homem, exatamente. E aí eu falei, oi! Aí você falou, oi! Você estava voltando do almoço. Aí eu fui e falei assim, você é lá da Igreja Bom Pastor, né? Aí ela falou assim, sou. Aí, só que ela também estava pouco tempo lá, né? Uhum. E aí eu falei pra ela, não é porque eu sou lá do... Eu era lá da Quadrangular e agora eu tô indo pra igreja. E eu trabalho com mulheres, o que eu não queria era ficar sem fazer nada. E eu falei, eu preciso de alguma amiga lá. Amiga, Ciene, nessa época eu era presidente da A SAF. presidenta sabe porque você falou, não, eu trabalho com mulheres. E essa presbiteriana é da Frei Eustáquio? Sim. Sabe, um pastor. Uhum. E aí ela falou, não, eu trabalho com mulheres. Aí nós ficamos best já. Ali, Quando eu na cheguei rua? na na rua. igreja, ela já começou a conversar comigo. Ninguém conversava comigo, eu fiquei meio assim, né? Aí as duas ficou best, só que ela era best de todas as irmãs da igreja. Amiga, porque ela era líder, né? Ela era líder. Aí o que eu fiz? Ela tinha que Sem poder- querer, A Ciene você colou. fez, entendeu? Colou na líder, deu tudo Tava bem. tudo certo, amiga. E ali começou a amizade. Ali começou e até hoje. pra glória Só de tem Deus, 22 né? anos Só tem essa 22. história. Glória a Deus. Aí rendeu, né? Rendeu, minha amiga. Rendeu. Amiga, então vamos falar de você um pouquinho para quem tá nos assistindo, né? Tá nos ouvindo aí, que eu espero que esse podcast vá pro Spotify. E aí quem estiver dirigindo, né, pode até nos ouvir, não pode nos ver porque tem que prestar atenção no trânsito, mas pode nos ouvir. Amiga, quem é a Ronise? Gente, meu nome é Ronise, né? Eu sou esposa do Cleusmar Galdino. Temos 27 anos de casados. Uau! E o Senhor, né, nos deu 2 filhos lindos, que é o Micael e a Micaele. Os 2 já se casaram. Hoje nós glória. estamos vivendo aquela história do ninho vazio. Oh, meu Deus! Estamos aprendendo, né, a ser só nós 2 de novo. E estamos juntos a esse tempo todo e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Que coisa boa. E como é que chama a nora e o genro? A minha norinha, que eu a tenho como filha, né? Não é como nora. Eu falo que quando os nossos filhos casam, Deus é tão bom que faz a família aumentar. E hoje eu tenho mais uma filha chamada Jaqueline Barbaresco. Minha amiga. É isso. E mais um filho, que é o Isaac Ventura. Ah, que coisa boa. Que chegaram, né, para acrescentar na minha família. E eu falo que eu não sei viver sem eles. Eles, para mim,
o amor que eu tenho neles é amor de mãe mesmo. E eu falo, meus filhos, eu amo vocês, eu não sei viver sem vocês mais. Que lindo. Louvar a Deus pela família que Ele me deu. Amém. E é tão engraçado, aproveitando esse gancho que a Ronice trouxe, do ninho vazio, porque é uma das coisas que a gente fala, né, da prioridade, do marido ser a segunda prioridade na vida da mulher, para que quando chegar nessa fase, você olha um pro outro e fala assim, quem é você? Porque muitos casamentos vivem em torno dos filhos. E aí a mulher esquece do marido, né, amiga Ciene? E aí ali foca só nos filhos, na casa, no trabalho. Aí quando os filhos vão embora, como é que fica, amiga? Eu acredito que ninho vazio é para quem não teve um casamento. Exatamente. Não teve, né, uma união ali estável. Porque quando se vão, aí é que eles vão voltar mesmo a namorar, né? viajar. Lua de não é? mel. E lua de mel. Então, fica a dica. Ronizete está vivendo em lua de mel, galera. Sim, muito bom. Amiga, mas nem sempre foi assim, né? Não, eu falo que a nossa vida, elas são feitas de fases, né? E que a gente tem que ter a sabedoria e a condução de Deus para viver cada uma delas. Isso mesmo. Minha amiga, e eu conhecendo, né, há 22 anos, a gente já viveu muitas coisas juntos. Eu queria que você falasse para nós qual foi a maior prova que você já enfrentou dentro do casamento. Então, como eu disse, a nossa vida são feitas de fases, né? E a maior prova que eu enfrentei no meu casamento, e hoje eu entendo, né, o porquê de eu ter passado por essa prova, porque o Senhor, Ele sabe o que vai ser lá na frente. E Ele tem uma história e uma missão para cada uma de nós. E quando eu vivi essa prova, era porque Ele tinha um propósito na minha vida, né? E que essa maior prova seria o meu ministério hoje. Então, já tem muito tempo, né? É uma história de superação, há 20 anos atrás, e que essa prova seria o meu ministério. Então, a maior prova que eu vivi na minha vida foi uma traição, Ciene. E que eu fiz dela o meu ministério e a minha história de superação e de uma história que teve um final feliz. Eu sou a prova viva disso, né? Sim, você me acompanhou. E você me inspira em todas as áreas. E nessa, né, você aí sai disparada, porque hoje você não só conseguiu edificar a sua casa, como está aqui hoje para contar um testemunho. Como ela disse, já tem muitos anos que isso aconteceu, mas que tem levado outras mulheres a lutar por seus casamentos, Sim. né, minha amiga? E o que te levou a buscar essa direção de Deus diante dessa situação da traição? Eu digo que quando uma mulher ela é surpreendida por um problema assim, é algo assim, é uma dor tão forte que chega a ser uma dor física, né? E quando você se pega nessa situação, você se sente humilhada, você se sente rejeitada. Às vezes a gente pega aquela capa de vitimismo, né, e se apodera dela. Mas aí você tem também, aí o Senhor te fala assim, opa, o que você vai fazer com isso? Né? Porque tudo na nossa vida são decisões. E agora? Qual é a decisão que você vai tomar em relação a esse problema tão grande que eu coloquei na sua mão? E aí é que chega, né, a grande verdade. Eu vou pegar esse sofrimento e vou pelo caminho mais fácil? Ou eu vou falar assim, não, eu vou lutar e eu vou tentar passar por essa prova? Então, mulher, eu não sei, né, se você está vivendo isso hoje. Mas o Senhor fala, como Ele falou no meu coração, que eu tinha uma opção de escolha. E Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que Ele ainda te dá um respaldo bíblico sobre isso. Eu não estou aqui para falar que você precisa fazer o que a Ronise fez. Sim. Porque a própria palavra de Deus, ela fala lá, eu até coloquei aqui, lá em Mateus 5:31, porque nós temos que, tudo que a gente fala, a gente tem que estar assim pautado na palavra de Deus. E lá em Mateus 5:31 fala, né, que ele pode, que nós, né, qualquer pessoa que sofrer por uma traição,
ela tem o direito de começar de novo e que ele te dá um respaldo bíblico, né, sobre isso, né? Você pode pedir carta de divórcio. A palavra de Deus, ela é muito transparente em relação a isso. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que ele quer de você? Então, nesse momento que aconteceu isso na minha vida, o que eu fiz? O primeiro momento foi de sofrer, foi de chorar, foi de me questionar, foi de me vitimizar, de dar autoestima lá embaixo. Foi. Mas passado isso tudo, eu fui para os pés da cruz e fui pedir conselho para aquele, né, que pode trazer respostas certas e certeiras para o nosso coração. E ele foi muito claro. Ele foi muito claro no que diz respeito à minha decisão. E a minha decisão, ele falava claramente no meu coração: você não vai sair. É aí que eu te quero, porque é aí que eu vou te usar. Minha amiga, em algum momento você pensou em desistir? Vários momentos eu pensei em desistir, Ciene. Por quê? Porque o meu caso não foi aquele caso em que o homem trai e se arrepende e pede para ficar. Não foi. Eu tive que lidar com a traição e, ao mesmo tempo, eu tive que lidar de uma forma muito mais intensa. Foi de ver um homem, o meu marido, aquele que era um homem extremamente carinhoso, aquele que era um homem extremamente presente, que eu jamais imaginaria passar por isso. Eu vi ele totalmente envolvido emocionalmente por essa pessoa, por essa terceira pessoa, né? E então, nesse primeiro momento, não teve arrependimento da parte dele, né? Então, ele pensava que eu simplesmente ia mandar ele embora, né? Só que o Senhor falou para mim não mandar, né? Para mim ficar e edificar a minha casa. E eu questionava o Senhor: como, Senhor, que eu vou edificar se ele não quer? Né? Porque ele estava extremamente envolvido com essa pessoa. Mas, por outro lado, o Senhor também estava trabalhando nele. Porque ele também não saía de casa. Ah, não, né? Quando você descobriu... Eu pensei que ou eu mandaria embora e ele iria, ou senão ele mesmo ia falar: tô saindo? Não. Tô fora. Ele tentava, mas ele não conseguia ir embora. Da mesma maneira que eu também não conseguia mandar ele embora. Então, nós ficamos ali, né? Durante muito tempo, vivendo aquela situação, enquanto o Senhor trabalhava em mim e enquanto o Senhor trabalhava nele. Sabe o que eu acho mais interessante, amiga? Que você não é daquele tipo de mulher... talvez uma... Vítima, eu vou falar aqui, não rotulando, mas uma melancólica que... eu não consigo viver sem ele. Porque, assim, você sempre foi ali uma sanguínea colérica. Sim. E trabalhava, você... Ou seja... Não precisava dele. Você poderia ter... financeiramente, né, amiga? Então, assim... não foi por aí. Não foi. Foi por ouvir a voz de Deus. Foi obediência. E eu queria, assim... Quando você ouviu essa voz, né? Que deveria ficar... Como é que foi isso? Lutar por essa família e você não tinha nem... Como a gente falou, né? Respaldo bíblico, tudo. Então, você não precisava. Você tinha um direito, mas você né? decidiu obedecer, porque a nossa vida é feita de escolhas. E como Deus falou com você? Como foi essa cena? Eu falo, Amanda, que o Senhor começou a trabalhar em mim da seguinte maneira. Primeiro, eu tive que ir para os pés dele. Eu era uma mulher que já conhecia a palavra. Eu já era uma mulher líder de mulheres nessa época, né? Mas que eu não tinha uma intimidade com ele. Então, esse problema me levou a ter essa intimidade com ele. E o que foi essa intimidade com ele? Foi eu estar na presença dele o tempo todo, pedindo direção. Ali, eu me aproximei e foi o tempo em que eu vi que o Senhor fala. Eu vi que o Senhor não é aquele que a gente não vê. Porque quando você está na conexão com Ele, Sim. Você ouve e você sente e Ele te mostra a direção. E como eu fiz? A direção foi através de jejum. Eu jejuava todos os dias até o meio-dia.
Não foi um dia nem dois. Eu estava em oração todas as madrugadas pela vida do meu esposo e pelo meu casamento e pela minha família. E quando eu pensava em desistir, eu ia para a palavra dele. E quando eu ia para a palavra dele, eu também anotei essa citação bíblica aqui, que está lá em Joel 2:25, que ele fala que ele é um Deus de restituição. Amém. Porque a pior coisa de enfrentar esse problema foi viver de migalhas. Porque eu tive um marido que ele era muito mais carinhoso que eu. Eu tive um marido que ele era muito mais apegado que eu. E de repente eu comecei a viver de migalhas. E quando eu pensava em desistir por essa falta, por essa carência, eu ia para a palavra de Deus e ele falava para mim, em vários textos da Bíblia, que eu estou citando só um, que é lá em Joel 2:25, que ele fala que ele é um Deus de restituição. Amém. E ele falava que ele ia me restituir 7 vezes mais de tudo aquilo que eu tinha perdido. Então, todas as vezes que eu falava, eu não preciso disso, mulher nenhuma precisa disso, e eu vou desistir, ele falava, você não vai desistir, porque eu vou te dar 7 vezes mais de tudo aquilo que você perdeu. E eu fiquei firmada nessa promessa do Senhor. E as pessoas que ficaram sabendo na época, né, como a minha família, a família dele, os conselhos eram o contrário. Era para me separar, né? E eu me mantive firme, porque quem tinha me prometido, eu sabia que era fiel para cumprir. Amém. Minha amiga, e vocês até começou a falar em alguns passos práticos, né? De como vencer esse desafio da razão, Sim, da emoção. da emoção e Uma briga, né, espiritualmente amiga? falando, porque vira um conflito. Então, assim, cita para nós, né? Você começou, mas continua aí. Exemplos para aquela pessoinha que tá ali, que o marido talvez nem traiu, nem bebia, Mas né, tá amiga? vivendo Não de tinha migalhas. nada, né? Mas, ou então reclamando demais com a barriga cheia, né, amiga? Exatamente. Nós sabemos o que é isso, né? Hoje eu falo que os passos práticos para uma mulher passar por qualquer tipo de problema, né? No meu caso foi essa traição, é palavra de Deus, né? O primeiro passo é você buscar uma conexão com o nosso Deus, para você se fortalecer, porque você precisa estar forte, você precisa se fortalecer espiritualmente quando você está no meio de um vulcão, né? Quando você está no meio de uma tempestade, você precisa se apegar a Jesus. Então, o primeiro passo, mulher, vai para os pés da cruz. Fala, Senhor, não tá fácil. O Senhor tem visto a minha luta. O Senhor tem visto o que eu tenho passado. Eu me senti injustiçada, né? Mas eu sei que se eu estou vivendo isso é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então, menina, se fortaleça nele. Vai fazer jejum. Vai orar. Vai buscar as suas respostas na palavra de Deus, porque ele fala assim, através da palavra dele. Eu sou uma prova viva, né? Do que o Senhor fala com a gente através da palavra dele. E o segundo passo que eu falo que uma mulher tem que ter para poder passar por qualquer problema na vida dela seria ter a postura de uma mulher que edifica. Às vezes a gente acha tão bonitinho, né, essa palavra edifica. Mas você sabe qual que é o real sentido dessa palavra edificar em meio a uma luta? Meninas, quantas vezes eu sabia que o meu marido estava chegando, né, de uma situação onde ele estava me traindo. E quando ele chegava na nossa casa, eu nunca briguei com ele. Eu nunca cobrei nada desse homem. Eu nunca joguei na cara dele, porque você não presta, porque você está fazendo isso, porque você está fazendo aquilo, que você é um moleque. Eu nunca fiz isso. Sabe qual foi a minha postura? Que eu falo para vocês terem em qualquer problema
que vocês estiverem vivendo dentro da casa de vocês, seja você essa mudança. Seja você essa mudança que você quer que o seu marido tenha. Primeiro, vá para os pés da cruz. Segundo, seja uma mulher dócil. Eu falo que a doçura, Ciene, é o maior tesouro que o Senhor deu para mim e para você. É o maior tesouro que o Senhor colocou nas nossas vidas, da mulher. Então, seja aquela pacificadora. Seja aquela que quando o seu marido chegar em casa, ele encontra a paz. Sabe como eu fiz? Eu cuidava melhor ainda dele. Eu cuidava melhor ainda das roupas dele. Eu cuidava melhor ainda da nossa casa. Eu cuidava melhor ainda da alimentação dele. E quando ele chegava em casa, ele não tinha uma mulher chata, ele não tinha uma mulher brigona, ele não tinha uma mulher goteira. Quando ele chegava na nossa casa, ele encontrava um ambiente de paz. Porque o homem, ele necessita de um ambiente de paz. Porque é isso que faz ele ter vontade de voltar para casa no final do dia. Então, eu criei esse ambiente para ele. E eu tenho certeza, sabe? Que isso fez toda a diferença, né? Na vida dele. E uma coisa também que eu falo que é o terceiro passo. Não fale mal do seu esposo. Não fale mal do seu esposo para os seus filhos. Não fale mal do seu esposo para a sua família. Meninas, eu vivi isso tudo. Eu nunca falei mal do meu marido para os meus filhos. Na época, eu tinha uma adolescente e uma criança dentro de casa. Ambos sabiam o que estava acontecendo? Sabiam, porque não tinha como não saber, né? Mas poucos dias eu ouvi a minha filha testemunhar sobre isso com a minha nora. Ela falou, nunca ouvi a minha mãe falar do meu pai para mim ou para o meu irmão. A minha mãe enfrentou os maiores problemas que uma mulher pode enfrentar. Mas eu nunca ouvi a minha mãe falar uma vírgula mal do meu pai. Muito pelo contrário. Ela falava, o seu pai é um bom homem. O seu pai é um bom pai. E foi isso que eu e meu irmão carregou durante todo o tempo. E por que eu não falava dele, Ciene, para minha família? Porque o Senhor tinha feito uma promessa no meu coração. E eu sabia, Amanda, que o Senhor ia trazer o meu marido de volta. Então eu pensava assim, se eu for falar tudo que eu tenho vivido, eles me amam. Eles vão tomar ódio desse homem. E quando estiver bem dentro da minha casa, eu não vou não vou poder ter, né? Eu não vou poder ter uma convivência familiar, porque a minha família vai estar odiando o meu marido. Então eu resolvi enfrentar aquela dor sozinha ali dentro da minha casa, sem passar para minha família. E eu quero dizer que eu estava em todo esse tempo aí, e é desse jeito, na integridade de cada palavra, né? Minha amiga, e o que mudou depois, nesse casamento, depois desse processo? Ciene, antes de eu te responder essa pergunta, o Senhor colocou isso no meu coração essa noite, quando eu orava por esse momento, de falar da importância de você ter uma amiga de verdade. Como eu disse, eu não coloquei, né, toda essa situação para minha família, porque eu tinha uma promessa do Senhor e eu tinha que pensar no meu futuro. Mas o Senhor é tão bom, que uniu a minha vida com a sua. Durante, né, quando eu te conheci, eu já estava vivendo esse processo, né? E o Senhor me deu você de presente, né? E tudo aquilo que eu não podia compartilhar com os meus filhos e com a minha família, o Senhor falou assim, eu vou colocar ela na sua vida para ela te ajudar a carregar essa carga enquanto você passa por esse processo. E ali, minha amiga, nasceu nossa amizade, né? E eu podia falar para você, eu tinha essa liberdade de contar para você
as coisas mais difíceis, né, que eu vivi na minha vida. E você pode carregar, me ajudar a carregar essa carga que eu falo que às vezes era tão pesada, né? E que se você não tivesse ali me dando esse amparo, né, talvez eu não teria conseguido. Porque naqueles momentos em que eu também pensava em desistir, eu passava na sua casa e falava, me ajuda, ora comigo hoje, porque eu preciso de você, né? E quando eu tava baqueada, você falava para mim assim, opa, levanta, você vai conseguir, você vai conseguir. Então, eu quero trazer para você, mulher, que hoje está aqui me ouvindo, que o Senhor possa te presentear com amigas do céu. A Ciene foi a minha primeira amiga do céu, né? Porque quando a gente está rodeada de pessoas que têm a visão do mundo, é muito complicado, porque essas pessoas vão sempre te mostrar o caminho mais fácil. Quando eu falo de caminho mais fácil, no meu caso seria, abandona esse homem, você é tão bonita, nova, e vai começar uma vida nova. Mas quando você tem uma mulher, uma amiga que tem a visão daquilo que o Senhor quer para mim e para você, ela vai falar assim, eu tô aqui para te ajudar. E você vai conseguir. E você vai conseguir restaurar a sua casa. E você vai conseguir restaurar o seu casamento. Então, minha amiga, ande rodeada de pessoas que tenham a visão do reino, porque elas vão te ajudar a te manter firme nas promessas que o Senhor tem para você. E a gente anda em bando, né, amiga? E o Senhor foi tão bom na minha vida que, né, primeiro foi a Ciene que entrou na minha vida, né? Nós nem imaginávamos ter eu edificando meu lar ainda, né? A gente era só amigas da igreja, irmãs, né, de igreja. E depois o Senhor falava, sabe nada, inocente, eu ainda vou te dar muitas amigas do céu, né? Muitas Mas, amiga, amigas. sabe o que me lembra? Um dia sentado no seu sofá, nós hoje tinha acabado de orar, nós ainda tava com a mão segurada assim. Aí eu falei, amiga, a gente não passa nada por um acaso. Amiga, você vai falar, só que naquela época a nossa visão era limitada, você vai falar tanto desse testemunho, só que nós não tinha nada muito concreto, né, amiga? Não era nada assim. Aí ela falou, e por onde eu andar, eu vou testemunhar. Isso, porque era a promessa dele. E o Senhor só entregou milhares de mulheres. Só milhares. Para que ela pudesse. E hoje a gente vai perder as contas de onde isso aqui vai chegar. Com certeza. Toda dor, né, é para a cura de alguém. Sim. Né? Eu vejo isso, minha amiga, eu não vou esquecer daquela cena. E emociona, né? E Nós estamos ao vivo, amiga. Sim. E quando eu pensava em desistir, que eu me colocava na presença do Senhor, ele confirmava, né, isso no meu coração. Ele falava assim, você não vai desistir, porque esse vai ser o seu ministério. Esse vai ser o ministério e você vai falar do que eu fiz na sua vida, do que eu fiz, que eu sou um Deus que pode restaurar. Eu sou um Deus que pode curar, né? Eu sou um Deus que pode transformar qualquer casamento num casamento feliz. E você me perguntou, amiga, como está o seu casamento hoje? Hoje, eu e meu esposo, a gente tá vivendo, né? Eu falo que é a melhor fase da nossa vida, né? Que sim, sou eu e ele, mas ali não tem dois estranhos, né? Porque a gente sempre soube dividir a prioridade, né? E eu sempre fui a prioridade dele e ele sempre foi a minha prioridade. Então, hoje nós estamos colhendo os frutos, né? Disso. E o Senhor transformou a nossa casa, né? E o Senhor restaurou o nosso casamento. E hoje, para a glória de Deus, o Cleosmar, junto com o Ivan, foi os dois que abriu o Homem ao Máximo. Eles estão juntos desde a primeira turma. E grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Para a glória dele, que eu falo que tudo é para a glória dele, tudo é para a glória dele, né? E nós temos colhido os frutos, né? Colhido os frutos de viver bem, de viver em paz, né?
da restituição, quando eu falei para vocês daquele marido meloso. Eu tenho um marido muito mais meloso. Ô, Glória! Aquele marido que me manda mensagem 7 vezes, mas aquele marido que me manda mensagem quando eu abro meu celular 6 horas da manhã, a primeira mensagem é dele. Glória a Quando Deus. é no final do dia, a última mensagem ali é dele, me lembrando do quanto ele me ama e do quanto eu sou importante na vida dele. Então a restituição chegou, Amém. né? O E a tempo, restituição chegou e de uma forma tão linda, mas tão linda, que foi de usar a minha vida e a vida do meu esposo, né, para poder edificar, para poder falar para homens e mulheres, nós conseguimos, vocês também podem conseguir. Tirando as Amém. muitas viagens, viu? É, Chegou amiga, eu só agora fico- recente de lençóis maranhenses. Eu só fico olhando as fotos, amiga. Chegou, mas chegou com tudo, né? Amiga, manda um recadinho pro pessoal, porque que nós estamos ao vivo. As meninas que querem assistir o testemunho completo para elas acessarem o nosso canal no YouTube. Então, meninas, vocês que querem, né, ver, ouvir, né, o testemunho completo que eu estou dando aqui hoje, vá lá no nosso canal do YouTube, chama Edifica Cast. Mostra aí, Amanda. Gente, vai estar disponível. Com todos os detalhes. Isso Para mesmo. vocês verem que Deus é bom e que Ele faz quando a gente coloca, né, a nossa vida na presença dEle. Amém. Dá tchau pras meninas aqui, amiga, que agora nós vamos continuar aqui, olha lá, as outras lá, ó. Amiga, que conselho você deixaria para uma mulher que está vivendo a mesma dor que você viveu há muitos anos atrás, né? Amiga, eu quando fala nessa questão, eu tenho assim muito cuidado em dar essa resposta. Porque talvez a minha experiência não seja aquilo que o Senhor quer para você. Então, como eu disse, a palavra de Deus, ele te dá respaldo para você desistir, né? Por isso eu tenho esse cuidado. É você ir para os pés da cruz. Sabe? É você colocar a sua vida na presença dele e falar assim: Senhor, é para mim desistir mesmo? Ou será que é para me lutar pelo meu casamento? Porque quando a gente decide lutar, porque o Senhor, ele ama a família. É um Quando projeto, ele, né, confirmar no seu coração que é para você lutar pela sua família, minha irmã, não desista. Eu não vou romantizar para você aqui, Ciene, falando que é fácil. Não é fácil. Eu não vou falar para você aqui que talvez dure pouco, porque no meu caso não durou pouco. Porque ele esteve emocionalmente ligado com outra pessoa, então não foi uma tarefa fácil. Mas eu posso dizer com toda certeza que vale a pena. Sabe? Quando eu vejo, assim, nos mínimos detalhes, eu vou dar um exemplo. A Micaele era criança quando isso tudo aconteceu na minha vida. E quando eu vi a minha filha adolescente precisando de um pai presente na vida dela, eu falei: Senhor, eu entendi. Por que o Senhor não me fez desistir? Quando aquele homem levava e buscava a nossa filha todos os dias na faculdade, eu entendia, o Senhor confirmava. Lembra porque eu falei para você não desistir? Uma família precisa estar completa. Você queria outro homem fazendo esse papel na vida dela? Você queria outro homem cuidando da vida da sua filha? Quando eu vejo o meu filho que não toma nenhuma decisão na vida dele sem antes consultar o Cleosmar, eu penso: Senhor, eu sei porque que o Senhor me fez ficar. Então é muito mais fácil ir pelo caminho de não ter que lutar. É muito fácil você abandonar. Mas não esquece que você tem a decisão de também lutar pelo seu casamento. E eu quero dizer para você também uma coisa que às vezes eu sentia e que hoje eu não sinto mais. Talvez quando você está vivendo esse problema, você tenha vergonha. Você tenha vergonha. E eu digo para você, não tenha vergonha. Sabe por quê, irmã? O marido é seu. Uhum. O marido é seu. Você não precisa ter vergonha. Você não tá pegando nada de ninguém. Ele é seu.
Então não é vergonha você lutar pela sua família. Não é vergonha. E o resultado final é bênção, é paz, é alegria. É você assim, falar assim, opa, eu consegui. Eu consegui, não por mim, mas foi porque foi o Senhor que me ajudou. Eu paro e penso assim, quantas vezes, às vezes a gente briga, né, Ronise, por coisinhas pequenas, às vezes você passa por uma situação, amiga, nem comparada à sua, e você fala assim, "Ah, será que eu mereço isso? Mereço isso? Não, vou chutar o balde." Quantas mulheres que querem chutar o balde por tão pouco, né? Às vezes porque o marido chegou tarde em casa, ou porque às vezes Porque ele deixou a toalha em cima da Aham, cama, porque ele é desorganizado. molhada. Como é que é lá? O papel higiênico ao contrário, é o que a gente mais escuta. E aí, muitas vezes, coisas tão pequenas, comparada ao que você acabou de nos trazer, e muitas querem desistir. Querem desistir. Eu me lembro que muitas vezes, durante a minha trajetória, porque casamento não é fácil, é uma construção, quando eu pensava em desistir, eu me lembrava do testemunho da Ronise. E eu olhava no espelho e falava assim, eu queria vergonha na sua cara. Isso não é nada. Isso não é nada, não. Ah, ele foi grosso, ou ele tá, né, tá depressivo, ou tá passando por uma coisa. Isso não é nada, não. Minha filha, o homem ele vive dentro de casa, ele não te traz. A gente tem que pensar. Sim. A gente tem que valorizar, porque às vezes a mulher que tá nos ouvindo tá com um problema, amiga, assim, o marido tá com um problema financeiro. Muitas querem desistir quando o problema financeiro, né? vícios, Quantos? bebidas, né, enfim. E aí quer desistir. Isso, amiga, é tão importante isso que você tá falando, que às vezes a gente se coloca muito naquela posição de vitimismo. Ai, eu usei essa capa, Sabe? amiga, muitos anos. Então, eu convido você, mulher que está nos ouvindo hoje, né? Que tire essa capa de vitimismo e tire também aquele pensamento de que você é santa e de que é o outro que precisa mudar. Seu marido é um homem grosso? Seu marido é um homem desorganizado? Eu não sei qual o problema que você está vivendo hoje aí dentro da sua casa. Muda você. Sim. Muda você. Se ele é um homem grosso, dá amor em dobro. Se ele é indiferente, Dá né, amiga? carinho em dobro. Constrange esse homem com seu amor. Com a honra. Constrange esse homem com amor. Se ele é um homem desorganizado, Seja organizado. seja organizada. E ainda fala assim com todo amor. Não é deboche, tá, meninas? Tem uma coisa chamada ironia, não é isso. Amor, olha aqui. Que legal. Tem esse cestinho de roupa suja aqui. Vamos começar a colocar aqui? Entendeu? Meninas, começa a viver a vida com mais leveza. Leveza. Sabe? Para de dar importância às coisas que não precisam. Isso. Não precisa levar tudo a ferro e fogo. Tenta ser mais leve, tenta viver a vida mais numa boa, sabe? Diminuir até as rugas, né, amiga? Amiga, Muito mais, amiga. rugas. Não, mas já chega assim. Quer ver que ele vai deixar a toalha molhada em cima da cama? Eu não dou conta. Para de querer ser mãe dele. Para, você não é mãe. Você não é mãe dele. É isso mesmo. Pega seu papel de mulher. De esposa, né, sabe? amiga? De esposa, de amante. Isso. Pega esse papel e deixa esse papel de querer ser mãe, de querer ser dona. Esse papel não é nosso. É sobre isso. Como que o seu marido vai sentir desejo por você? A mãe? Uma mãe? Misericórdia, Jesus! Professora. Misericórdia! A gente- Só porque eu já fui esses papéis. É porque a gente tem esse hábito, né, amiga? É, de amiga, confundir. esse então é negócio. isso. É sobre isso. Meninas, a gente não tem como não se emocionar, Com né? certeza. E eu sou chorona mesmo, e ela é muito mais. É o grupo da chorona. Aí não tem como. Mas a gente quer dizer que tudo isso, abrir a nossa vida, né? Quando vocês forem também ouvir o meu testemunho, abrir aquilo que às vezes até nos envergonha. Eu mesmo, meu Deus, dar meu testemunho é uma vergonha. Mas é tudo para a glória de Deus. É dizer que você não está sozinha. É dizer que os sentimentos que você sente, nós também sentimos. Nós, os hormônios, humanas, né? Os hormônios nossos é isso mesmo. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que juntas nós somos mais fortes. E vamos mais longe. E vamos então, mais por longe. que separar? Por que largar as mãos? A nossa intenção é Dar as né, mãos. dar as mãos e andar como um bando, porque é uma ajudando a outra. Sim, né? e é A tão edificar. importante isso que você está falando, que quando eu vivi, né, esse processo dessa dor, que eu não entendia, né, o porquê, e o Senhor falava para mim assim,
Você vai passar e eu vou te usar. Esse vai ser seu ministério, esse é o meu propósito na sua vida. E eu não entendia, porque não existia edificando ainda na minha vida e na vida da Ciene. Então eu não entendi. Eu falava, Senhor, mas para onde eu vou falar? Que ele falava que eu ia falar para muitas mulheres. E que eu ia ser canal de bênção na vida de muitas mulheres. E eu falava, Senhor, mas aonde? Só ali na Igreja do Bom Pastor tem meia dúzia de mulher lá, né? E eu não entendia, né? Eu não entendia. E aí... Alguns anos depois, né, estava eu e a Ciene criando, né, fazendo, porque nós estamos juntas desde a primeira turma, e a gente estava ali começando um projeto que teria milhares de mulheres, né, e Já que eu atendeu, não né? deixo toda a turma minha, eu falo meu testemunho, porque é através dele que o Senhor tem, né, me usado e transformado, né? Tantas mulheres, tem desarmado tantas certeza. mulheres e mostrado para elas que é sim capaz de restaurar, de edificar. Então, mulher, se você não está entendendo por que você está vivendo essa vida hoje, por que você está nessa luta, né? Por que está sendo tão difícil? Porque eu também me questionei muitas vezes, né? Por que está sendo tão difícil? É porque o nosso Deus é um Deus que sabe toda a nossa história. Ele Até o escreveu final. todos os nossos dias. Então, ele sabe que você vai ser bênção lá na frente. Amém. Que você vai ser instrumento de cura na vida de outras mulheres lá na frente. Então, aguenta o processo. Fica firme, né? Que o Senhor vai te honrar. Que o propósito chega. Chega, Aguenta o processo chega. que o propósito chega. né, Louvado amiga? seja Deus. Host, pode terminar. É roxa, amiga? Host. É, a roxa. Amiga, só o Senhor para te recompensar por isso tudo. Ronice foi minha mentora. Eu acho que eu fui a pupila ou a mentora em treinamento, mas eu trabalho para ela. As Pode duas, confessar, amiga. Você foi minha pupila que deu trabalho e você foi minha mentora em treinamento que me deu muito trabalho. Pensa, amiga, pessoinha era difícil, Não era terrível. fácil, não era fácil. Mas a sua voz, amiga, não sai da minha cabeça. Geralmente, quando eu tô com algum problema, ou quando eu vejo outras mulheres passando por um problema, eu falo, você não conhece Ronizete. Você tem que reclamona, deixa eu você tem que reclamona. escutar o testemunho da Ronise para você entender que o seu problema, minha amiga, não é um problema. E aí, quando eu falo assim, e hoje agora ela vai ter oportunidade de escutar o seu testemunho através Amém. dessa plataforma. Glória a Porque Deus. às vezes são mulheres que estão lá comigo em outra cidade, né? Como eu não estou aqui. E assim, às vezes eu quero que elas tenham acesso a tudo isso, né? A esse manjar do céu, a essa força, a essa edificação. E através dessa plataforma, desse Edifica Cash, né? Essas mulheres vão ser edificadas, porque elas vão Amém. saber da força, né? Que uma mulher tem quando apoia a outra. Sim. Porque você só viveu isso tudo, amiga, porque você teve uma leoa do seu lado. Tive. Te lambendo ali. A gente Tive. costuma falar, né, CN, que nós somos um bando de leoas. E uma cuida da outra. Sim. Uma cata o piolim da outra quando a outra não tá bem, né? Então, é isso que nos fortalece. E se você, minha irmã, que tá nos ouvindo, que tá aí do outro lado, não tem uma leoa, ore. Ore ao Senhor. Eu falei disso no capítulo passado, Eu não né? esbarrei com ela na rua, me Amiga. vendo esse problemão, eu esbarrei com ela na rua. Na rua. Uma achou que era na igreja. Ela lembrou de detalhes. É porque eu sou uma pessoa de Hashtag. detalhes. Não sou. Então, ore, fala, Senhor, me manda uma leoa para cuidar de mim. Senhor, levanta uma mulher do Senhor, Pai, para poder me ajudar nesse problema que eu tô passando. E o Senhor vai levantar. O Senhor vai trazer alguém, porque Ele tem servas dele, a gente fala as amigas do céu, Sim. em todo lugar. Então, às vezes, pode ser sua vizinha, pode ser sua amiga da igreja, aquela que você acha que tem o nariz, que entorta o nariz ao te ver, que aquela ali é metida. Pode ser ela. A leoa que vai cuidar de você, que vai te edificar, que vai pegar na sua mão e falar assim, você não vai desistir, eu tô com você, você não tá sozinha. Porque é assim que o Senhor faz. É verdade. Né? Então, meninas, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo privilégio, né, de estarmos juntas mais nesse episódio e dizer que eu louvo a Deus por esse ministério. Amém. Eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que esse vídeo, esse episódio, ele vai edificar muitas mulheres, ele Amém, vai Jesus. fortalecer muitas mulheres que estão passando por esse problema, amiga, que você passou. De traição, às vezes nem é traição com outra mulher, mas às vezes é uma traição de mentira, né? Porque tem muitos homens que mentem, que enganam, que fazem rolo. Então, às vezes a gente não sabe qual que é o tipo de traição, porque existem várias. Mas eu posso te dizer
que todas elas têm uma solução diante de Deus. Sim. Né? Todas elas têm uma solução diante de Deus. E eu nunca vou me esquecer o dia que a Ciane virou para mim e falou assim: eu sinto a dor daquele homem. Sinta a dor do seu marido. Se coloque no lugar dele. Porque às vezes a gente veste a capa da vítima, a gente quer ser tanto a gente, né? Tão certinha, eu sou a santa. Mas veste o que o outro tá sentindo? Por que ele fez isso? Qual que é o comportamento? Será que veio da infância? Será que procura ajuda? Né? E o Senhor vai fazer. Então, meninas, ó, um beijo para vocês. Obrigada, né? E se liga que logo mais tem mais episódios aqui no Edifica Cast, o podcast que edifica você. Até mais.